Geração alfa. Não, beta, na verdade, né? Isso, a geração beta, é verdade. Bom, eu até separei aqui, Ih, Magal. hum, Quando você estava explicando aí sobre o passado, né? De Freud, sua formação e tal. Pra gente entrar de vez aí na psicanálise, você já deu uma resumida aí, né? Como que surgiu isso. Eu separei aqui, para quem tem curiosidade, uma definição que o próprio Freud deu para o que definia como psicanálise, né? O método. Isso foi em 1922. Eu vou ler aqui rapidamente, né? São duas frases só. O pessoal tem, às vezes a pessoa tem curiosidade, né? Ele dizia o seguinte: psicanálise é o nome de um procedimento para a investigação de processos mentais mais ou menos inacessíveis de outra forma. E aí tem uma outra definição que ele diz assim: psicanálise é o nome de um método fundado nessa investigação para o tratamento de desordens neuróticas. Então aqui tem duas coisas que você mencionou, né? Uma delas você falou, né, sobre a parte do inconsciente, né? Que aqui diz na definição, né, dos que são processos mentais inacessíveis, né, que é o inconsciente. E a outra coisa já menciona a parte da neurose, né? Que quem tem curiosidade já pesquisou a respeito de psicanálise sempre chega nesse termo, né? Isso é neurose, tem problema de neurose. O que é neurose, Magal? Explica pra gente aí, aos olhos da psicanálise, né? sim. Olha, assim, diferentes teóricos vão chegar em diferentes respostas, né? E esses são construtos psicopatológicos, né? A noção do que é uma neurose, uma psicose, é uma construção teórica de que várias pessoas vão é, apontar para a gente qual é a nossa percepção hoje do é, o que é isso, né? O, o, o grande interesse do Freud era desses pacientes que ele chama de neuróticos, né? E que geralmente se opõe a um paciente chamado psicótico. Na verdade, o Freud acreditava que você, ao longo da sua vida, você poderia assumir uma de três estruturas psíquicas. A estrutura da neurose, a estrutura da psicose ou uma outra estrutura que ele chamava de perversão. A resposta que o Dr. Freud chegou, provavelmente uma das últimas formas dessa resposta, do que são essas estruturas, é que elas são ah, consequências ou respostas que uma pessoa pode chegar a um problema que, segundo Freud, todo mundo se deparava na vida, que é o complexo de Édipo. O Freud acreditava que em um momento da infância, por volta ali talvez dos 5, 4 anos, todo mundo passava por um procedimento, uma espécie de acontecimento na vida que ele chamava de complexo de Édipo. E a resposta que você vai entregar para o complexo de Édipo, que vai moldar a forma como a sua cabeça se organiza daqui para o resto da vida, vai encaixar você ou como um neurótico, ou como um psicótico, ou como um perverso, segundo uma das últimas formas que o Dr. Freud chegou a, a, a essa construção, porque no começo da teoria dele ele pensava outra coisa, e ele chamava de outros nomes. Então, o que ele chamava de perversão, na verdade, era psicose. Então, assim, é difícil, é por isso que eu digo que várias pessoas vão ter várias respostas diferentes, né? Para psiquiatria, psicose é um pouco diferente do que é para psicanálise, né? Psicose, na verdade, é marcada pelo. Se perguntar a um psiquiatra, né? O que é psicose? Psicose são doenças mentais graves e persistentes, a pessoa poderia dizer, qualquer tipo de sofrimento mental grave e persistente, isso é uma psicose. Mas a resposta mais clássica talvez seja perda de contato com a realidade. Isso é um psicótico, é um sujeito que não compartilha a experiência de realidade que eu e você temos. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Que acho que minha sim. câmera travou, né? A tela congelou aí, mas o áudio tá bom, sim. Tá. Deixa eu vou falando e vou tentar corrigir a câmera enquanto isso. Certo. Então, assim, perda de contato com a realidade. Esse é o traço marcante da psicose, né? Enquanto na neurose são outros tipos de transtorno mental, você poderia encaixar quase todos os outros que não são psicose, na verdade. Então é uma definição meio tautológica, assim, é pelo seu oposto, sabe? Uhum. Neurose poderia ser tudo que não é psicose, na verdade, né? Outros tipos de sofrimento mental em que não estão incluídos perda de contato com a realidade, sabe? Sei. É, e o Freud adicionava um terceiro tipo de sofrimento mental que ele chamava de perversão, que aí seriam os sujeitos que, bom, o que é perversão aí depende muito da percepção do que é o complexo de Édipo, né, na verdade. É,
o Freud tinha uma fascinação pelo neurótico. Ele tinha uma dificuldade muito grande em lidar com o paciente psicótico barra louco. O louco clássico, assim, sabe? O louco louco mesmo, que rasga Sim. dinheiro, sabe? Aquele, sabe? Rasga dinheiro, come... Agora a câmera voltou, né? É Voltou. isso aí. Rasga dinheiro, come cocô. Um paciente doido, o Freud tinha muita dificuldade de lidar. Ele tinha muita dificuldade de tratar essas pessoas. Já os neuróticos, foi onde ele mais desenvolveu o, o, as formas psicoterápicas, né, da psicanálise como um todo. Outros psicanalistas no século XX, particularmente o Lacan, vão fazer uma psicanálise da psicose, assim, que parece uma psicose em si própria, viu? A psicanálise lacaniana às vezes parece um produto de psicótico mesmo, né? Mas assim, isso é só uma maldade minha, porque o Lacan é um sujeito muito inteligente, então o conteúdo dele, o conteúdo que ele produz é difícil de se entender, né? Então, às vezes parece muito viajado, assim. Uhum. Eu vi que ele... Só um momentinho, pessoal, só um Vai lá, momentinho vai que tocou um alarme aqui. Enquanto isso, um abraço pra quem tá acompanhando aí. Eu vi que